Olá, queridos, tudo bem? Que satisfação, que amor eterno que o nosso Deus tem pelas nossas vidas, que nos permite estar compartilhando a sua palavra. Isso é maravilhoso. Se você ama a palavra de Deus, se você gosta de ouvir sobre a palavra de Deus, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações para que você possa receber mais vídeos que forem postados. Compartilhe, queridos, essa palavra, porque muitas pessoas vão ser alcançadas. E deixe o seu comentário para que a gente possa interagir, tá bom? Olha só que coisa mais linda. Conduzir segurando pela mão. E, queridos, se você sabe para onde você está indo, se você tem um destino final, o Espírito Santo vai te conduzir até lá. Oh, glória, queridos! Essa certeza engrandece a nossa vida diante de Deus. Essa certeza nos dá, queridos, alegria, paz, contentamento, porque é muito importante que nós saibamos que nós vamos chegar a esse destino final com a glória de Deus. Nós estamos avançando, queridos, para este destino final. Isso é muito importante. E olha, queridos, uma coisa também que nós precisamos entender. Não é um profeta, não é um pastor, não é o seu dinheiro, não é a sua beleza, é o Espírito Santo. Ele vai te levar até o seu destino final. Oh, glória! Queridos, e outra coisa que é bom que a gente observa. Quem precisa de um guia? Naturalmente falando, na vida diária natural, não no mundo espiritual. Quem precisa de um guia, queridos, é um cego, uma criança, uma pessoa idosa, alguém que não tem conhecimento nem sabedoria e não sabe para onde ir. Essas pessoas geralmente precisam de um guia para conduzir, para levar, para dar a mão. Isso é muito importante que a gente entenda, queridos. Então, trazendo isso para o espiritual, existem muitas pessoas, queridos, que não sabem para onde estão indo. Estão parecendo crianças, estão parecendo pessoas idosas, estão completamente sem rumo. Porque, queridos, existem alguns aspectos na vida ao natural que nos deixa completamente apavorados, nos deixa completamente longe daquilo que nós precisaríamos saber com certeza. Mas o Espírito Santo pode nos revelar todas as situações da vida. O Espírito Santo, se ouvirmos a sua voz, pode nos revelar. Isso é muito importante que a gente entenda, queridos, para que a gente possa deixar ser conduzido com alegria, sem rebeldia, sem murmuração, sem nada disso. Isso é muito importante. Nós precisamos dar mais atenção a essa voz, a essa sinalização do Espírito Santo. Afinal, queridos, você certamente já foi conduzido por um guia, não é? Quando você viajou, quando você esteve num parque, em algum lugar, em um museu, certamente você já foi conduzido por um guia. Se ainda não foi, você sabe como um guia conduz. Você já viu em filmes, você já viu em seriado, você já viu. Todo mundo sabe qual é a função de um guia. Então, queridos, quem pode ser um guia turístico? Quem pode ser um guia? Quem pode estar à frente de um grupo, ensinando, instruindo, mostrando, apresentando o caminho, apresentando o percurso? Quem pode ser um guia, queridos, se não conhecer esse caminho, se não conhecer o percurso, se não conhecer a história do lugar? Não tem como ser, queridos, um guia turístico se ele não conhecer a cidade, por exemplo. Então, só guia quem conhece muito bem. E uma coisa muito interessante, o guia sempre mostra alguma coisa para você que aparentemente não significava nada. Por exemplo, você pode estar passando em um lugar, você passou por uma pedra, até se apoiou nessa pedra e nem prestou atenção. Mas o guia te diz, esta pedra você vai prestar atenção. Esta pedra, Dom Pedro I sentou-se nela, fulano de tal encostou nela, o outro fulano escreveu nela. Ele dá importância àquela pedra. E você começa a observar a pedra, porque o guia te mostrou.
aquela pedra e te deu fatos, relatou situações referentes àquela pedra. Isso, queridos, é importante em todos os lugares. Então, muitas vezes nós não valorizamos uma situação, um lugar ou alguma coisa, uma pessoa, por exemplo, como algumas pessoas não valorizam situações, um emprego, um colega, maridos não valorizam as esposas ou as esposas não valorizam os maridos, os filhos não valorizam pais. Isso, queridos, acontece muito, mas o Espírito Santo quer dar o valor a cada pessoa. O Espírito Santo, querido, valoriza, queridos, as pessoas. E isso é lindo, muito importante. Vamos ver o que está escrito no livro de Salmos, no Salmo 139. Vamos lá, queridos. Salmo 139 e o versículo 16. Diz assim: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Oh, aleluia! Deus escreveu todos os seus dias, queridos. Deus escreveu todos os meus dias. E por quê, queridos? Sabe quem estava lá quando seus dias estavam sendo escritos? Sabe quem estava lá quando você estava sendo formado? O Espírito Santo, querido. O Espírito Santo estava assistindo de camarote. Ele estava lá, queridos. Por isso, ele te conhece completamente e ele pode te conduzir. Por isso ele pode ser o seu guia, por isso ele pode ser o meu guia. Ele me conhece onde nem eu mesma conheço, ele me conhece. Então, queridos, porque ele conhece muito bem a minha história, ele conhece muito bem a sua história e ele pode nos conduzir. O Espírito Santo já assistiu esse filme, queridos. Para o turista que está visitando algum lugar, sendo guiado por alguém, é tudo novo. Ele ainda não conhece, ele está conhecendo aquele lugar. Mas, para o guia, queridos, é uma situação corriqueira, rotineira. Para o guia não tem nenhuma novidade, ele já conhece aquilo com toda a clareza. Por isso precisamos nos preparar para o novo, que é novo para nós, mas não para o Espírito. O Espírito Santo, como eu já disse, conhece tudo desde quando fomos formados. E ele vai te conduzir. Ele sabe como te conduzir. Ele sabe aquilo que você precisa e para onde você deve ir. E se você está esperando uma resposta da parte de Deus, fique atento, porque o Espírito Santo vai te dizer. Ele vai te instruir. Ele vai trazer à sua vida situações que vão facilitar muito a sua caminhada. Ele é um pai amoroso e ele tem prazer em que a gente seja ajudado. Isso é lindo. Você fica alegre, queridos? Eu fico muito alegre. Eu fico extasiada com a certeza de que Deus e o seu Espírito Santo está me conduzindo, está me guiando para o meu destino final. Aleluia! Glória a Deus! Nossa, queridos, é muito lindo, querido. Ele vai nos levar a outros lugares, porque Ele já conhece, Ele sabe das nossas necessidades. Então, todas as direções que Deus vai dar para as nossas vidas está dentro de nós, queridos. Tudo já foi providenciado, vem de dentro, nós não precisamos ficar procurando nada por fora. Alegrias em outras coisas, contentamento naquilo onde não tem contentamento, porque tudo que nós precisamos vem de dentro de nós, através do Espírito Santo. Isso é lindo, queridos. Então, não precisamos procurar nada fora, porque o que nós precisamos habita em nós, está dentro. Isso é muito lindo, muito importante. Então, queridos, se você se deixar conduzir pelo Espírito Santo, não tem erro. Você não vai errar. Isso é muito importante. Vamos ver o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8.
Vamos lá, queridos. Como eu já disse, não tenha preguiça de folhear a sua Bíblia, não tenha preguiça de ir onde o Espírito Santo está te levando, tá bom? Capítulo 8 e o versículo é o 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que lindo, queridos. Nós já vimos isso. Então, são situações que nós precisamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus e que nós temos um guia maravilhoso que não deixa que nós façamos errado, que não deixa que nós erremos. Com o Espírito Santo, queridos, nós não precisamos errar. Isso é lindo, é maravilhoso, é muito importante. E olha só, queridos, tem um livro de um pastor já falecido, mas muito abençoado, queridos, o Kent Hagin. Ele conta no seu livro que o livro é como ser guiado pelo Espírito Santo. Ele diz, queridos, que é como se nós tivéssemos um semáforo dentro de nós. Nós precisamos seguir essas orientações. Então, se a luz verde estiver acesa, ótimo, tudo certo, vá em frente. Está tudo bem. Mas também você perceber que a luz amarela está acesa, queridos, significa que você precisa parar. Não continue. Não continue. Porque, queridos, nós sabemos que a luz amarela é para que a gente tenha precaução e pare. Muitas pessoas não entendem isso. Acham que a luz amarela é para disparar, é para passar correndo. Não. A luz amarela é para parar, não é para avançar. Apesar, como eu já disse, de muitos desobedientes. Mas, queridos, então você siga essa orientação. Se tiver verde, se tiver você sentindo aveludado por dentro, seu espírito estiver em paz, se você estiver com alegria, vá em frente. Glória a Deus, está tudo bem, vai dar tudo certo. Mas se você estiver com a luz amarela dentro de você, arranhando o seu espírito, se você tiver aquela sensação de que isso não está me cheirando bem, queridos, pare. Não avance, porque o Espírito Santo está dando uma orientação para você. E muitas vezes, queridos, mesmo tendo a impressão de que não vai dar certo, tem os que vão fazer e acabam quebrando a cara. E outras vezes até, você olha para uma situação, parece que nada vai dar certo. Parece que só tem escombros, só tem ruínas, mas você tem aquela paz interior. Você sente no seu coração, não. Vai dar certo, por mais feio que possa estar, vai dar certo, vai funcionar, tudo vai acabar bem. Então, queridos, vá, o sinal está verde, avance e você não vai se arrepender. É muito importante, queridos. Lembre-se, o Espírito Santo é Deus e nós precisamos dar mais atenção a esse testemunho interior, a voz do Espírito Santo. Se ele falou, ele se responsabiliza, queridos. Mas se ele disse não vá, porque será prejuízo na certa. Mas nós aprendemos, queridos, a dar mais importância àquilo que a gente ouve, que a gente vê, do que aquilo que a gente sente no testemunho interior, que a gente sente quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas, queridos, uma coisa importante que a gente deve lembrar também, entre muitas situações, existe algo perigoso, muito perigoso, que abafa a voz do Espírito Santo, que é a paixão. No livro de Oséias, querido, a Bíblia diz que a paixão e o vinho tiram o entendimento. Isso é muito sério, é muito grave, queridos, porque se nós analisarmos isso, por que tanta gente casa errado? Porque estava apaixonada e são pesquisas que comprovam que a paixão dura no máximo 2 anos. Então, queridos, a pessoa apaixonada não consegue ver um palmo adiante do nariz. Quem está de fora, que está com senso no natural, vê aquilo, fala, isso não vai dar certo. Mas a pessoa que está vivendo a situação não consegue analisar, queridos. E a pessoa insiste numa situação que não tem nada de importante para acontecer. Isso é muito triste. E a gente sabe, queridos, que paixão não sustenta casamento. O que sustenta casamento é o amor ágape, o amor
do próprio Deus, o amor de Deus, aquele amor que não visa seus próprios interesses, aquele amor que fundamenta os relacionamentos, aquele amor, queridos, que doa, que está sempre esperando a felicidade do outro, sempre providenciando a felicidade para o outro. Isso é maravilhoso. Então, queridos, por que tantas pessoas sofrem nesse quesito de relacionamento? Por causa da paixão. Mas se você pedir a Deus, o Espírito Santo vai te orientar e vai ser claro com você. Você vai entender, você vai analisar de forma maravilhosa. Vamos ver também o que está escrito no livro de João. Vamos lá, queridos. João, o capítulo 16. Diz assim, capítulo 16 e o versículo é o 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha que coisa maravilhosa, que coisa mais linda, queridos. O Espírito da verdade. Então você não precisa andar na mentira, você não precisa andar errando na mentira. As pessoas não podem te enganar. Tudo que você precisa ouvir é a voz do Espírito, porque você vai ter percepção e vai saber que aquilo não vai funcionar, que aquilo não é uma verdade, e você vai poder se livrar de todo contratempo que vai atrasar a sua caminhada cristã. Isso é importante demais. E o que é a verdade? Nós já sabemos. A verdade é a palavra de Deus. Deus é tão bom, queridos, que Ele quer que nós andemos na verdade e que saibamos o que vai acontecer. O nome disso é lealdade. Deus é leal, queridos, nós sabemos. E eu marquei aqui para você o que é lealdade. Lealdade é respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Fidelidade aos compromissos assumidos. Olha que coisa mais linda, queridos. Deus não quer você alheio, não quer você perdido, com a mão na cabeça, chorando. Ele não quer você, queridos, sendo massacrado por nenhuma situação. Por quê, queridos? O Espírito Santo vai te dizer como vai ser, como é que vai ser. O Espírito vai falar, o Espírito, como está escrito aqui, vai te dizer as coisas que hão de vir. Olha que coisa importante e poderosa, queridos. Com o Espírito Santo, houve o resgate da comunicação entre nós e o nosso Pai, entre nós e Deus. A comunhão que havia sido quebrada, o Espírito Santo trouxe de volta. E hoje nós devemos participar dessa comunhão, dessa comunicação, dando graças a Deus, aleluia, graças a Deus, queridos, que nós retornamos ao convívio do nosso Pai. É maravilhoso. E se nós ouvirmos o Espírito Santo, faremos menos besteiras, queridos. Não vamos errar tanto como nós estamos acostumados a fazer. E lembre-se, você não precisa errar tanto. Eu não preciso errar tanto. Nós precisamos sim ouvir a voz do Espírito Santo. Mas preste atenção, queridos. Tem hora que nem precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Tem horas, queridos, que é só nos lembrarmos de um versículo que está na Bíblia. Se Ele te guia na verdade, é assim que Ele vai te guiar, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Então, alguma vez, querido, pode acontecer de você dizer, você tem um convívio com uma pessoa e você dizer, eu não suporto essa pessoa. E o Espírito Santo vai te dizer, ame. É isso que está escrito, que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, queridos, você não precisa do Espírito Santo falar para você que você tem que amar, que você tem que se doar, porque está escrito na palavra de Deus. Nós já sabemos disso. Ou aquelas pessoas que falam, será que eu tenho que ofertar na igreja? Será que eu tenho que dar meu dízimo? Queridos, a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então, doe. Não fique pensando que você vai viver uma situação de penúria, de ficar sem dinheiro porque você doa alguma coisa, porque você oferta alguma coisa. Não, queridos, essa não é a provisão de Deus. Deus
supre cada uma das suas necessidades, assim como Ele supre cada uma das minhas necessidades. Isso é muito importante e é muito lindo. A Bíblia diz, queridos, vou repetir, é melhor coisa dar do que receber. Então, tem coisas que nós não precisamos mais esperar o Espírito Santo falar, queridos, conosco, pois nós sabemos que é assim que deve ser, está na palavra. E se nós fizermos, vai dar tudo certo. Oh, glória a Deus! Se nós fizermos, vai dar tudo certo. É maravilhoso, muito importante, querido. Então, tem situações que nós não precisamos mais ficar com a mão na cabeça, chorando e falando, Senhor, como vai ser? O que deve ser? O que eu devo fazer? Me diga o que fazer. O Espírito Santo já falou pela sua palavra. Só situações, queridos, que não estão explícitas é que o Senhor vai falar através do seu Espírito. Porque já tem versículos na Bíblia para muitas situações. Que se seguirmos, vamos ser orientados, instruídos e vamos chegar ao destino final. Oh, glória a Deus! Então, queridos, alegres, porque nós sabemos que foi o Espírito Santo que inspirou a palavra e Ele quer te conduzir pelo testemunho interior, pela palavra, por aquilo que você sente, não só por aquilo que você vê, queridos. Nós precisamos entender isso. E se você já é um crente maduro, não espere coisas espetaculares, porque você já tem idade suficiente para perceber o testemunho interior, para perceber aquilo que o Espírito Santo fala com você. Queridos, a maturidade espiritual é muito importante, nós devemos buscar isso, nós devemos a cada dia vivermos de forma a que essa maturidade nos alcance e nos permita sermos lavados e remidos como o Senhor quer que nós sejamos e avançarmos sempre para a glória do nosso Pai. Então, queridos, vamos ver mais no versículo, Romanos 12. Vamos lá, queridos. Romanos 12 e o versículo é o 18. Vê lá o que está escrito. Vamos lá. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Vivam em paz com quantas pessoas, queridos, está escrito? É com todas as pessoas. É uma coisa importante. Não é com aqueles que eu gosto, não é com os meus parentes, com meu esposo, com os meus filhos, é com todas as pessoas. Oh, meu Deus, dai-nos força, Senhor, e sabedoria para que a gente ouça a voz do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo já disse, queridos, nós precisamos ter paz com todas as pessoas. Então, evite confusão, evite bate-boca, queridos. Tem coisa que não vale a pena, nós precisamos crescer nesse entendimento. Não podemos perder a paz. Depende de você, depende de mim. Então, queridos, vamos andar em paz, vamos ouvir a voz do Espírito. Deixa para lá, queridos, aquilo que está te perturbando, que não está de acordo com aquilo que você gostaria que estivesse. Deixa para lá. A melhor coisa que você faz, o Espírito Santo nos conduz com paz e alegria. Oh, glória, maravilha! E se você vai ser guiado pelo Espírito Santo, isso quer dizer que você não pode estar parado. Guiado, queridos, você está sendo conduzido, você não pode estar parado. Não tem como o Espírito Santo guiar você se você estiver parado, se você não estiver andando. Vê o exemplo de um carro parado, querido, com freio de mão puxado, não pode ser guiado. Então, se você receber um não e sentir vontade de parar, lembre-se, queridos, continue se movendo e você estará sendo guiado. Isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo tem como te conduzir. O Espírito Santo tem como me conduzir, mesmo nas situações que a gente não estiver entendendo, queridos. Mesmo nessas situações, o Espírito Santo vai te dar uma orientação, vai te dar uma instrução e você vai fazer aquilo que Ele está dizendo, porque você está sendo